Te agradeço por tudo que nos ajudou. Muito obrigada por tudo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu estava faz uma né, do que passou e faz uma preparação aqui para o ano, né, que está iniciando. E esse também é um momento para a gente olhar assim com gratidão, né, pelas conquistas, pelos aprendizados, pelo que fizemos, né, e olhar para frente com esperança, né. E também assim é um tempo também da gente estar fazendo nossos planos, né, nossas metas para esse ano, né, com fé, com gratidão, com esperança, com planejamento. Eu acho assim um passo bem importante, porque isso é o poder da semente, né? Nós temos que semear o que vai acontecer esse ano. Então é muito importante isso aí para a gente transformar os nossos sonhos em realidade. Né? E como nos ensina a palavra de Deus, confiar que os planos do Senhor são maiores e melhores. Isso que nos dá força, né? Isso que nos dá direção para a gente perseverar em meio a esses desafios que nós temos todos os dias, né? E a gente manter forte na presença do Senhor. Então hoje eu quero falar com vocês aqui sobre dois princípios, né, essenciais, né, para a nossa vida cristã, que é melhorando o relacionamento com Deus e falar um pouquinho também sobre o poder da semeadura. Esses dois pilares aí, eles são fundamentais aí para a gente ter uma vida, né, o melhor de Deus, a gente viver o melhor de Deus, principalmente agora no início do ano, né, estamos entrando. Bom dia, Juliana, paz do Senhor, seja bem-vinda. Então a gente vai ler um textozinho hoje, que está lá em Lucas. Lucas 11, capítulo 1. O texto fala: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Bom dia, irmão Antônio, paz do Senhor. Estava comentando com as meninas aqui que sexta-feira sempre a gente ficou livre, né, para poder falar uma palavra. E hoje Deus colocou no meu coração para a gente refletir um pouco sobre uns temas, né? Como a gente pode fazer para melhorar o relacionamento com Deus e também o poder da semeadura. E um texto base que a gente vai falar hoje é Lucas 11, 1. Esse texto fala que certo dia Jesus estava... Tá ouvindo bem, gente? Deixa eu desligar aqui que tá um somzinho aqui. Tá ouvindo bem? Sim, tá dando para ouvir certinho, Flavinha. Tranquilo. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus, ele nos ensina que um relacionamento genuíno e profundo com Deus, ele é construído, né, por meio da oração, por meio da comunhão. E assim, na vida, né, a gente tem que semear a nossa oração, né? Semeando diariamente nossa fé. E também nas nossas relações, né? E em nossos objetivos também. E essa é uma caminhada que ela exige muita dedicação, muito cuidado, né? E nós vemos que o Senhor, ele para a gente ter um relacionamento, né, com qualquer pessoa, a gente precisa primeiro começar, não é isso? E muitos cristãos às vezes pensam que relacionamento com Deus é apenas frequentar uma igreja,
ou já ser um cristão, ou até mesmo, ou ainda mesmo obedecer, né, a uma série de doutrinas aí, ou regras religiosas. Mas os discípulos de Jesus, eles entenderam que o segredo do profundo relacionamento com Deus, com o Pai, era a oração. Então a gente vai aprender hoje aqui 4 princípios para melhorar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Então, para que a gente tenha um 2025, né, o melhor, para a gente buscar de Deus o melhor em 2025, nós vamos aprender aqui 4 princípios para melhorar o nosso relacionamento. Claro que, graças a Deus, né, nós estamos aqui todos os dias buscando esse relacionamento com o Senhor, buscando aprender mais, né, dele. Estamos aqui todos os dias nesse devocional, isso aí já é uma bênção para nós, buscarmos todos os dias comunhão com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? E a gente vê que um dos primeiros princípios que a gente vai falar hoje aqui sobre melhorar o nosso relacionamento com Deus, não ore apenas para pedir, mas para ser ministrado por Deus. Olha que interessante. Lá em Salmo 139, 23 e 24, se alguém puder abrir, deixa eu abrir também aqui. Só um minutinho. Salmo 139. Se alguém achou também, pode ler, tá? 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende e dirige pelo caminho certo. Maravilhoso, né? Esse versículo. E aí, Jesus, ele fala que não é errado a gente pedir algo a Deus, né, gente? Pelo contrário. Jesus nos ensinou a pedir ao Pai, né? Mas a oração não é apenas entregar uma lista de pedidos, né, a Deus. A oração é desfrutar da comunhão com o Senhor, desfrutar da comunhão com o Pai. É um momento assim de deixar o Espírito Santo agir, ele sondar os nossos corações, examinar, né, os nossos corações e fazer as mudanças necessárias, né, para nos aproximarmos dele. Então, não ore apenas para pedir, mas para ser ministrado por Deus. O Senhor, nesse versículo aqui, ele é bem claro, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O Senhor, antes da palavra chegar à minha boca, ele já sabe. Ele sabe tudo que eu preciso. Ele sabe tudo que eu necessito. Ele sonda o meu coração. Mas a gente sempre tem que sempre pedir a Deus, né? Vê se há em mim algo que te ofende. Vê se há em mim algum caminho mau. E me dirija, Senhor, pelos caminhos eternos. Então a gente pedir fazer essa oração a Deus, né? Para Ele dirigir os nossos caminhos. Tomar a direção das nossas vidas. Então esse princípio, não ore apenas para pedir, mas para ser ministrado por Deus. E o segundo princípio é seja sincero na oração. Lá em Jeremias 29, 12, fala, então vocês clamarão a mim, 29, 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha que promessa maravilhosa do Senhor, né? Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos ouve e Ele nos responde. E essa sinceridade, essa semente aí, né?
ela é poderosa. E ela gera intimidade, né, com o Pai. E é isso que nós queremos para 2025. Intimidade com o Pai, é isso que eu quero. Eu tenho certeza que vocês também. Intimidade com o Pai. Em Salmos também 51:6 fala que eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi, ele nos ensinou que temos que orar a Deus com sinceridade. Por exemplo, eu não posso dizer a Deus que tenho prazer em orar, quando na verdade eu não tenho. Ao invés disso, eu preciso pedir para que Ele me ajude a desejar mais pela sua presença. E nós temos o Espírito Santo, né? A gente pode pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, nos ajudar para que possamos ter essa intimidade com o Senhor. Então, essa sinceridade é uma das chaves. Muitas vezes a gente não tem força para orar, né? A gente não tem prazer na oração. Mas Davi, ele ensinou aqui, no capítulo 51, versículo 6, que Deus se agrada da verdade no íntimo. Seja honesto com Deus, pois Ele já conhece o seu coração. O Senhor, Ele já conhece o meu e o seu coração, e Ele se agrada da gente se derramar na presença dEle, né? Ser sincero na presença dEle, ter prazer na oração, ter vontade mesmo de estar na presença do Pai, né? Então é isso que nós precisamos para 2025, né? Orar ao Senhor com sinceridade, não para pedir, porque o Senhor já conhece o que você precisa, mas simplesmente pelo objetivo mesmo de estar com Ele, de conversar com Ele, de estar se mantendo um relacionamento com Ele. E o terceiro princípio é desenvolver realmente um momento, né, de devocional diariamente. Glória a Deus, nós estamos aqui, né, irmãos? Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, estudando a palavra, tendo sede, né, de buscar a palavra do Senhor. E isso aí é desenvolver, né, esse relacionamento com Deus. Em Salmo 55:17, deixa eu ler aqui rapidinho, Salmo 55. Salmo 55:17. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ao amanhecer, ao anoitecer e ao meio-dia. Nós já aprendemos que não existe, né, um relacionamento com Deus sem oração. Então, se queremos realmente ter esse profundo relacionamento com Deus, nós precisamos nos aprofundar mesmo na vida de oração, né? Então, nós precisamos ter disciplina, né? ter comunhão com Deus. Na opinião de vocês aí, me fala o que mais impede as pessoas de tirar tempo a sós com Deus? O que vocês acham? Por que as pessoas não tiram tempo, né, de 30 minutinhos a sós com Deus? Sendo que nós precisamos dele, né? Para ele nos guiar, para ele nortear a nossa caminhada, né? Para ele nos ajudar a vencer os desafios. Aqui no versículo 18 fala que ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Então, 17 novamente. Ao anoitecer, ao amanhecer e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Será que estamos realmente buscando o Senhor em oração, colocando diante dele todas as nossas petições, né? Nossa vida, buscando direcionamento para a gente ter um 2025 cheio de bênçãos, né? Porque às vezes a gente fala com Deus, né? Senhor,
fala intimamente, assim, sem buscar realmente estar ali prostrado, né. Eu realmente eu gosto muito de falar com Deus quando eu estou no carro, quando eu estou fazendo almoço, lavando a louça, eu estou sempre ali em oração, né, buscando a Deus em espírito, né, pedindo ao Senhor direcionamento, pedindo ao Senhor para nortear mesmo a minha caminhada, né, os meus objetivos, para me alcançar os meus objetivos. E é realmente ter uma disciplina, né, irmãos, porque nós precisamos falar tudo com o Espírito Santo, nós precisamos de desenvolver esse relacionamento com Deus. E o quarto princípio aqui é peça ao Espírito Santo para ajudá-lo na oração. Aí o Espírito Santo, ele está disponível a nós, né? Nós precisamos, em Romanos 8:26 fala, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então comece a sua oração pedindo ajuda ao Espírito Santo, para orar com sinceridade, com persistência, né? Esse texto aí deixa claro que o Espírito Santo ele sempre está à disposição para nos ajudar, para ajudar aqueles que realmente querem se aproximar de Deus, através da oração. E um relacionamento ele é construído, ele é aprofundado, ele não começa da noite para o dia, né? Mas quando realmente nós buscamos ao Pai em espírito, né? E o Espírito Santo, ele sempre nos ajuda. Sem oração não há relacionamento com Deus. E o cristão que não ora, infelizmente, ele nunca vai gozar, né, de um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, vamos pedir sempre ao Espírito Santo, né, para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Deus está ansioso por você. Deus está ansioso para ter um relacionamento com você. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de ti. Quando às vezes a gente realmente busca outras coisas, né, coloca em primeiro lugar outras coisas, o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Às vezes nós perdemos tanto tempo, né, nas redes sociais, na televisão, assistindo uma série, e ele anseia pela nossa presença, né? O Espírito Santo, ele anseia por nós, por estarmos tirando um tempo precioso para ele, para estarmos na presença dele. Então que possamos, né, a cada dia, buscarmos esse relacionamento com o Senhor. E como eu falei também lá no início, que nós iríamos falar do relacionamento, né? Buscar um relacionamento com Deus e o poder da semeadura, né? Aquele que semeia, né? Aquele que semeia, colhe. Né? Se a gente semear a oração, a gente vai realmente colher bênçãos sem medidas. E ali, vamos ver aqui um textozinho, se você puder abrir aí, Mayara, para mim, é Gálatas 6:7. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Fala que... Não estou enxergando direito porque estou no celular. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. A semeadura ela é uma lei divina, né? Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é uma semente que será colhida no tempo certo. Então, seja nas palavras, seja nas atitudes, ou até mesmo nas decisões, nós estamos plantando algo todos os dias. Então, a semente, ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada para ela crescer.
dar frutos. E o nosso relacionamento com Deus, ele também precisa desse investimento, né? Constante. Ser regado, ser cuidado. E não devemos buscar a Deus apenas para pedir, como eu falei anteriormente, né? Mas para estar mais próximo dele, para confiar na direção, né? Para alinhar os nossos desejos com os desejos do Senhor. Então, mesmo em momentos de dificuldade, nós devemos perseverar, porque a colheita ela é certa, né? Para quem semeia com fé. Então, o relacionamento com Deus, o nosso tempo com Deus ali é uma semente. Então, assim como nós cuidamos, né, de uma planta para que ela cresça, nós precisamos investir esse momento aí, como eu falei, né, investir na oração, no estudo da palavra, na adoração, né, para que o nosso relacionamento com o Pai floresça. Então, o que será que nós temos semeado, né, espiritualmente? Sua oração e dedicação a Deus, elas estão alinhadas, né, com os frutos que você deseja colher? Então, nós precisamos realmente semear a palavra, né? Tem esse texto aqui em Gálatas 6 e 7, né, como eu falei. Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então, esse princípio da semeadura, ele é um dos mais recorrentes aqui na Bíblia, né? Ele foi utilizado por Jesus em suas parábolas. E esse princípio também, ele transcende a antiga e ele transcende também a nova aliança, estabelecendo aquilo que o homem semear, ele também colherá. E eu ouvi uma frase bem marcante de um pregador, ele fala que os céus são reativos. Eles respondem às nossas ações. Para colhermos algo extraordinário, nós precisamos primeiro semear algo extraordinário. Eu sempre achei, assim, semear, né? Quando eu falava em semear, eu ficava pensando muito no dízimo, né? Claro, nas ofertas. Mas semear, o semear de Deus, o semear é tudo que nós estamos fazendo, né? É realmente ter um momento com Deus, é dar nosso tempo de qualidade a alguém, é estarmos... Tudo é semente. E os céus, eles são reativos, né? Eles respondem às nossas ações. E ele fala aqui também que de repente de Deus, ele chega em dias comuns, né? Pra gente fique pronto, né? Fique pronto, porque o futuro, ele não respeita as intenções, promessas ou vontades, mas sim a voz da nossa semeadura. E lá em Provérbios 11:25, fala que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, semear é agir. Semear é agir com fé. Não podemos esperar milagres vivendo de forma passiva. É preciso provocar os céus, né? Com ações concretas. E como é que a gente provoca o céu? A gente tem que dar o primeiro passo. A oração é o relacionamento com Deus, né? Então, sementes extraordinárias, né, geram colheitas extraordinárias. Se passarmos mais tempo na presença do Senhor, se orarmos mais, se buscarmos mais, se semearmos mais, nós teremos colheitas, né, extraordinárias. Um exemplo bíblico é Abraão, ao semear o seu filho Isaque como oferta, ele obedeceu a Deus, né, e colheu uma bênção geracional. Está lá em Gênesis 22. Então, a semente que plantamos, a oração, nosso tempo, a generosidade, o perdão, eles devem ser
eles devem ser usados, né? Para que possamos viver o sobrenatural de Deus. A semente de estarmos aqui nesse devocional de segunda a sexta, ela vai gerar muitos frutos, né? Às vezes a gente não vê agora, né? Mas quantos frutos, né, já foram gerados? Nós estamos aqui buscando sempre a presença do Senhor, buscando em oração, né? Quantas pessoas já foram abençoadas com esse devocional? Tem lá o YouTube, tem as pregações lá gravadas, né? Se alguém quiser assistir, daqui a uns anos, né, nós podemos repassar essas pregações e vamos ver o quanto, né, crescemos, o quanto Deus capacitou. E isso é maravilhoso, porque nós estamos colhendo, né, o que plantamos. Tem quase 3 anos, né, Mayara, esse grupo. E Deus, ele tem feito coisas sobrenaturais, né? E eu achei muito interessante aqui, falando sobre que o reino de Deus, ele é reativo. Quando damos um passo em direção a Deus, os céus respondem. Né? Então, o clamor, a oração, a obediência, elas ativam o mover de Deus. Lá em Tiago 4:8, fala assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, nossa fé e nossa obediência, elas são sementes. E essas sementes movimentam os céus. O reino de Deus, ele é reativo. Nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos andar em direção, né, aos nossos objetivos, às nossas metas. Nós fazemos tanta lista no início do ano, né, tantos planos. E a primeira coisa que nós devemos realmente buscar em oração é o relacionamento com Deus. Quando nós estamos juntinhos assim com o Pai, quando nós estamos com o nosso relacionamento com Deus, nós temos nós temos mais bênçãos, né? As nossas bênçãos, elas vão vir de repente. Nós temos que estar preparados realmente. Estarmos preparados para o que Deus vai fazer, né? Eu creio. E a importância da persistência na semeadura. Mesmo aqui, vamos ver outra referência bíblica, em Salmo 126:5. Você procura aí, Mayara, por favor. Salmo 56:5. Ou 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Mesmo que semeamos com lágrimas, a colheita virá com alegria. Olha que lindo, que maravilhoso, né? A importância da persistência na semeadura. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Persistir mesmo em tempos difíceis, né? Nos leva a colher frutos abundantes, né? E Deus, ele ama, né? Quando buscamos a Ele. Nós vemos lá, né, que Ana, quando ela orava com lágrimas, né? E os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. E o que Ana colheu? Ela colheu um filho, né? O Samuel. Então o profeta achou que ela estava bêbada, né? E o profeta não entendeu que ela estava ali se derramando na presença de Deus. Que ela estava clamando com lágrimas nos olhos, né? Ela estava semeando.
Então nós devemos persistir mesmo em momentos difíceis, porque isso nos leva a colher frutos abundantes, mesmo quando não queremos, mesmo quando não estamos com vontade de orar, mesmo quando tudo parece o contrário, mas a melhor opção sempre é se derramar na presença do Senhor. A importância, né, de persistirmos na oração, mesmo que semeamos com lágrimas, a colheita ela vai vir com alegria. Tem um versículo que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência com o Senhor com respeito a esse versículo. Eu já contei aqui no grupo uma vez que eu estava em viagem, né, com meu filho doente. Nós saímos aqui de Anápolis com o coração em lágrimas mesmo, com o coração bem apertado, porque nós recebemos um diagnóstico muito feio do meu filho, assim, muito estranho. E aí eu fui orando ao Senhor, né, com lágrimas. Eu cheguei no hotel e eu esqueci minha Bíblia em casa. Naquela época também, acho que eu nem tinha, não sei, parece que eu não olhei no celular. Eu fui na recepção e pedi uma Bíblia. E o primeiro versículo que eu abri foi esse versículo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aquilo eu fui dormir, né, confiante que pela manhã eu teria alegria. E aí eu orei ao Senhor, coloquei, né, as minhas necessidades ali, pedi, né, a cura do meu filho. E quando chegou de manhã para a honra e glória do Senhor, meu filho estava andando. Ele estava com 5, 6 anos, ele teve uma febre muito alta. E essa febre fez com que ele não ficasse de pé. Ele não estava andando. Ele caía, ele levantava e caía. E aí o médico falou que ele estava, nem lembro mais qual foi o diagnóstico que ele deu, mas ele falou uma coisa horrível, né? Que os nervos dele tinham, que ia estar paralisados e que ele poderia não andar. E falou tanta coisa que ele mandou eu ir para fora. Eu fui daqui direto para Vitória. Mas eu semeei, né, ali, com lágrimas. E a colheita veio com alegria. Então as nossas orações, elas são sementes. Então nós devemos persistir, mesmo em momentos difíceis, que nós vamos colher frutos abundantes. E a semente também, ela é uma promessa. Toda semente, ela é uma promessa de Deus para o nosso futuro, né? Para gerar frutos, ela precisa ser enterrada. Ou seja, ela precisa morrer. Vamos ver mais uma referência bíblica lá em João 12, 24. João 12, 24. Fala que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, nós vemos aqui que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Um exemplo foi a morte de Jesus, né? Como semente gerou a redenção da humanidade. E as ações de fé que tomamos hoje, ela pode impactar gerações futuras. Então, o que estamos fazendo aqui, o que estamos buscando nesse devocional é isso, é impactar gerações. O que nós plantamos, né? Toda semente, ela é uma promessa de Deus, né? Para o nosso futuro. Então, para gerar frutos, ela precisa ser enterrada. Ou seja, ela precisa morrer. Então, nós estamos plantando uma semente aqui nesse devocional. Nós cremos que no futuro, né, ela dará muitos frutos. E Deus dá a semente ao que semeia. Deus, ele multiplica os recursos daquele que não retém, mas o que semeia com generosidade.
Uma referência bíblica, outra referência bíblica está lá em Coríntios 9, 11. 2 Coríntios 9, 11. 9, 10, desculpa. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Então não podemos nos apegar ao último milagre, né? Ou bênção. Mas precisamos continuamente liberar o que Deus nos dá, para que possamos colher mais. Olha que interessante. Não podemos nos apegar ao último milagre. Não podemos nos apegar à última bênção. Mas precisamos continuamente liberar o que Deus nos dá, para que possamos colher mais. Último aqui para a gente concluir sobre semente, é que a semente ela gera uma colheita geracional. Tem um último versículo aqui. Não, fala que as sementes elas são plantadas, as sementes plantadas hoje elas impactarão não apenas a nossa vida, mas as gerações futuras, né? E um exemplo está lá em Gênesis. Abraão, ele, como eu falei, né? Abraão ele foi obediente. Ele gerou uma bênção para seus descendentes, né? A obediência de Davi também impactou o reinado de Israel. E nossas ações de fé, nossas ações de obediências, elas vão deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Às vezes a gente pensa que o que estamos fazendo não é nada, né? Mas tudo que estamos fazendo é uma semente. Tudo que está acontecendo. Se a gente fala da palavra de Deus para uma pessoa, a gente está lançando uma semente. Então as nossas ações de fé e de obediências, elas vão deixar um legado espiritual para os nossos filhos e para os nossos netos. Abraão, ali, quando ele foi obediente, ele gerou uma bênção para os seus descendentes. E a obediência de Davi, ela impactou ali o reinado de Israel. Então, para concluir aqui, né, Deus ele age de forma surpreendente para recompensar nossa fidelidade à semeadura, né? Mesmo quando parece que nada está acontecendo, né? Mesmo quando a gente acha que a gente não está fazendo nada, mas o nosso tempo aqui, o nosso tempo que a gente fala da palavra de Deus, o nosso tempo que a gente simplesmente a gente evangeliza uma pessoa, né? Ele está preparando, né, algo grande. E nós vemos que nós não devemos desistir. Não desista de semear. No tempo certo, Deus vai transformar as suas sementes em uma colheita abundante. E como Deus ele age assim, de maneira sobrenatural mesmo, para recompensar a nossa fidelidade, né? A nossa semeadura. E nós vemos que a ressurreição de Jesus no terceiro dia foi o maior, né? Foi a maior semente ali da história mesmo. Que possamos aí continuar semeando, né? Semeando fé, semeando obediência, semeando generosidade, semeando esperança. Deus, ele não se esquece, né, das nossas lágrimas. Ele não ignora, né, as nossas sementes, né? Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que possamos também ser fiéis, né, na semeadura. Confiar no Senhor, confiar em Jesus, né? Confiar que Ele está nos direcionando para termos uma colheita sobrenatural. E que possamos realmente buscar em Deus, né, todos os dias, para que Ele aumente a nossa fé e Ele nos ensine a plantar sementes, né, que impacta vidas, né, e que impacta gerações futuras. Amém?
Que esse estudo possa ter realmente chegado ao coração de vocês, né? Eu fui muito impactada com esse estudo. E eu sei que nós devemos realmente buscar, em primeiro lugar, o relacionamento com o Senhor, né? Então nós precisamos regar, né? Plantar, regar, cuidar, crescer pra gente dar fruto, né? Nosso relacionamento com Deus, ele precisa desse investimento constante. Estarmos aqui, buscando a presença dele, né? Estar mais próximo dele, confiar nele, alinhar as nossas metas, os nossos objetivos, nosso desejo com a vontade dele. E mesmo que nos momentos aí de dificuldade, né? Nós devemos perseverar, porque a colheita é certa, né? Para quem semeia com fé. Então, o nosso tempo com Deus, ele é uma semente. Assim como cuidamos, né, de uma planta, para que ela cresça, nós precisamos investir. Nesse momento de oração, nesses devocionais, no estudo da palavra, na adoração, né? Para que o nosso relacionamento com o Pai floresça. Então é isso, gente, hoje. Acho que nós concluímos aqui, que nós possamos começar hoje mesmo, né, a plantar. Plantar em oração aquilo que nós desejamos colher nesse ano. Vou deixar mais um salmo aqui pra gente, para ser o nosso guia. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Que esse ano novo, né, seja marcado por frutos de paz, de alegria, de uma comunhão mais profunda com Deus. Que possamos estar com ele todos os dias, buscar mais dele, pedir a presença dele, né, para a nossa vida. Que com isso, né, ao começarmos a plantar, né, o nosso relacionamento com Deus vai dar frutos a 100, a 30, a 100 por ano. Amém? Alguém pegou alguma coisa que possa comentar? Pode falar, Cláudia. Amém, amém. Eu quero falar, posso falar? Bom dia a todos. Bom dia. Você vê como Deus, né? Deus é tremendo, Deus é lindo, né? Você falando do... Primeiramente, você falou né, por que muitas vezes a gente esquece de orar, não ora, não para, né? Você leu aquele de dia, de noite que você falou. Então, assim, são as distrações, né? Muitas vezes, a gente se distrai, a gente perde muito tempo com coisas que não são importantes, que não são necessárias, né? Porque não tem coisa mais necessária do que nós estarmos falando com Deus, do que a nossa oração. Então, eu acho assim que muitas vezes você tá, não sei se isso acontece com você para e fala assim, agora eu vou orar, vou ter um momento com Deus, né? E vou conversar com Deus. Você conversa com Deus o dia todo, mas aquele momento que você para ali para aquilo, né? E é telefone que toca, né? É gente que te chama no WhatsApp. Então, eu acho que isso é muito comum. Então, são as distrações. A gente tem que ter o foco, né? Que, não, Senhor, agora é o meu momento contigo, né? Eu preciso estar alinhada com o teu coração. Né? Então, a gente tem que ter a percepção dessas coisas, né? E eu quero dar um testemunho, assim, que foi... aconteceu com meu filho também, Flávia, você falou do seu filho e veio assim super forte, né? E o meu filho, quando ele tinha 5, 6 anos também, eu morava num prédio e tava aquela noite de calor, sabe? Verão mesmo. E as pessoas todas, as crianças tudo brincando, muitas crianças no prédio eram todos unidos, aquela coisinha gostosa de criança, né? E tinha uma escola ao lado do prédio. E eu estava voltando do trabalho, um alvoroço ali, eu vi uma confusão, né, tudo dentro do prédio. Entrei, um amiguinho do meu filho falou assim, ô tia,
o menino da escola tacou uma pedra, e essa pedra pegou no teu filho, pegou no teu filho. Aí eu falei, é mesmo? Mas o que você imagina, né? Você imagina que é uma pedrinha e acabou. Aí eu entrei para subir no apartamento, tal, tava meu filho, o meu outro filho jogando água nele, né, no rostinho dele e tal. E para mim aquilo era uma coisa simples. Levei para o pronto-socorro. O primeiro pronto-socorro que eu parei, ele falou assim, mãe, eu não tenho recursos para cuidar do teu filho. Falei, opa, a coisa é séria, né? E fui para outro pronto-socorro. Chegando lá, um médico falou, que absurdo é esse que aconteceu com teu filho e tal. Aí levaram ele para saturar tudo, e ele falou, mãe, é melhor você sair, você não vai ter estômago para isso, melhor você sair. Aí meu esposo ficou com ele e eu sentei. Nossa, Flávia, você falou, você vê, se passaram tantos anos que hoje meus filhos são adultos. E veio tudo na minha cabeça novamente, né? Mas por que isso? Porque o Salmo 103 diz, bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então não se esqueça o que Deus fez para você. Aí eu sentei ali no chão e só orava em línguas, eu só orava em línguas. E casa, tal. Isso eu entrei no hospital 7h30 da noite, eu saí do hospital 1h da manhã. Chegando em casa, no dia seguinte, o rosto dele, né, o olho dele todo preto, eu perguntava, meu Deus, por que tantas crianças, meu filho? Mas entendam, né, não é que eu queria, que eu quisesse que pegasse em outra criança, não isso. Mas, né, por que ele? Gente, foi uma coisa tão linda, tão linda. O Espírito Santo falou para mim, eu entendo. Você sabe lidar com a situação. Eles não têm. Os outros pais não têm. Eles não conhecem. Então Deus quis dizer, você vai conseguir superar. Você vai conseguir passar por isso. Porque eu estou do seu lado. E muitos não, e eles não têm esse entendimento. Foi tão lindo, gente. Aí eu me aquietei. Confiei totalmente em Deus. Foi assim, um momento de uma semana inteira levando para hospitais, fazendo exames, tirando e tal. Os médicos falavam para mim, isso é caso de polícia. Todo mundo falava para mim, vai para a polícia. Eu falei, não, não vou. Não vou, eu quero a cura do meu filho. É o que eu quero. Eu não quero briga com ninguém, eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero a cura. É o que eu quero. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu filho enxerga assim, 100%. Amém. Foi uma semente, né, que você plantou. Foi uma semente. Então veio assim, Flávia, a hora que você falou do teu filho assim, veio tudo de novo para mim, sabe? Isso para eu passar para vocês mesmo. Então é o que semeia realmente colhe em tudo. Então foi tremendo. Então eu acho que eu tinha que compartilhar isso com vocês. Obrigada. Amém. Cíntia, quer falar? Oi, bom dia, Flavinha, que palavra maravilhosa que você trouxe aqui pra gente. Eu realmente, assim, estou com muitas anotações aqui, você falou aí dos quatro princípios, né, de como, de fato, buscar esses quatro princípios de uma forma, de uma destreza maior, né, e quando você falou a respeito do primeiro princípio, né, não ore somente para pedir, mas para ser ministrado por Deus, para ser direcionado por Deus, né? E isso mexeu muito comigo, assim, porque muitos de vocês sabem que o meu background, né, que a minha formação toda, ela é católica, né? Então, ela veio do catolicismo. Então, eu percebo que, assim, muitos de nós, que daí você até perguntou, né, por que será que muitos de nós não oramos, né? E a resposta que vem no meu coração é que muitos de nós não sabemos como orar. Porque rezar não é a mesma coisa que orar. Quando você reza, é algo pronto. É uma oração, é uma palavra que está pronta ali.
É muito bom? Com certeza, não tenha dúvida, mas não é a mesma coisa de uma oração que vem lá do seu coração. Não é a mesma coisa que alguma coisa que você realmente está precisando naquele momento. Vamos colocar, por exemplo, aqui a questão do terço, né, do católico, assim, da igreja católica, né, da crença católica. É um terço e pensa, eles rezam todo o terço ali, ficam talvez horas rezando, né, mas, ao mesmo tempo, cadê aquele pedido profundo do coração, do que está realmente sendo, que está afligindo o coração daquelas pessoas? O porquê que elas estão rezando ali, não é? Então, eu acho que nesse princípio primeiro aí, se vocês, né, puderem, ou a Flavinha mesmo, Eu vou até mandar. explorar isso, manda pra gente, mas até explorar mais mesmo em relação a isso, sabe? Porque, olha, não ore somente para pedir, mas para ser direcionado. Será que todos nós sabemos disso? Eu tenho comigo que muitos de nós não sabemos como orar, né? E por isso, às vezes, não Espírito oramos, Santo, né, Cíntia? né? Eu já Força, ouvi. Desculpa, o que você falou? tô falando aí que entra a força do Espírito Santo, né? Ele é o nosso ajudador, o nosso guia, né? Em todas as coisas. Uhum. Exato. Então eu percebo assim, né, eu já ouvi muito dos meus, familiares, né, "Ai, mas é que a Cíntia ela tem boas palavras, a Cíntia fala", né, eu já ouvi algu aí, "Ai, eu não tenho palavra bonita". Aí eu percebo, gente, não precisa ter uma palavra bonita, mas ela tem que vir do coração da gente. Se a gente não se pôr vulnerável, né, diante de Deus, como foi falado aqui em muitas manhãs, mas hoje também Flavinha disse isso, sabe, se pôr vulnerável, realmente se abrir com Deus, conversar com Ele, estreitar o relacionamento, isso não vai acontecer, né? A nossa vida, né, ela não vai melhorar, né? Não é porque Deus não quer, é porque você não está realmente sabendo orar, né? Então, eu acho que muitos de vocês aqui são muito sábios e eu venho aprendendo demais, né? Maiara, com o seu Antônio também, Claudinha, a, a Rê, você, Flavinha, a Fátima. Então, assim, tem tanta gente aqui tão capacitada, né? Tão assim pronto já. Então, eu acho que a gente poderia explorar mais esse princípio primeiro aí, né? Que é realmente essa questão. Não ore somente para pedir, mas para ser ministrado por Deus, direcionados, né? Então, eu acho que era isso assim que eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes também, né? Quando a gente está no nosso clã, né? Eu não sei, não veio outra palavra assim na minha mente, mas no nosso meio habitar, assim, que é o comum pra gente, sabe? Parece que o outro também sabe, porque é tão simples para nós, porque nós crescemos numa, vamos supor, né, vocês cresceram numa família que já era uma família evangélica, né, que já vem de uma cultura diferente, por exemplo, né, da oração, etc., da Bíblia, de entender realmente a Bíblia, de ler a Bíblia, né? Então parece que é algo muito normal. E às vezes não, né? Talvez o comum para vocês é algo extraordinário para outras pessoas, né? É algo que outras pessoas não têm nem ciência, né? Então, às vezes a gente poder realmente assim entender que a gente precisa sair um pouco da nossa, será que isso é comum mesmo? Será que isso é normal? Não, não é normal. Então, é porque no meu ambiente aqui tá normal, né? Meus pais, minha família, meus tios, meus avós, né? Ah, então é normal. Mas e fora daqui? Como que é a realidade do meu vizinho? Será que o meu vizinho sabe orar? Será que o meu vizinho ele tem uma estrutura, tem um alimento na casa dele? Será que o meu... Porque para nós é normal, comum ter uma casa, alimento, banho para tomar, não é roupa para vestir, mas para outros pode não ser, né? Então, eu acho que é mais isso, Por assim, isso, também. Deus está capacitando você. E Ah, você vai ser uma colheita, né? A sua vida alinhada com Deus, você vai ter essa colheita, né? Porque a verdadeira colheita, ela não é apenas material, né? Mas ela é espiritual. Uma vida cheia da presença de Deus, ela é o maior fruto que nós podemos colher, né? E você está com a vida com Deus. E tem um texto aqui, só um minutinho, Cláudia, eu vou passar aqui um texto, João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Então, relacionamento é a colheita.
Pode falar, Claudinha. Isso é. Amém, Flavinha. Gratidão imensa. Gente, que bênção. Como tem assunto, né? A gente tem muitas referências, Flávia. Que top. Amei esse modelo de aula hoje. Gostei muito. Cíntia, que alegria você poder compartilhar isso. Quando você falou que as pessoas falam que você tem as palavras, tal. Olha só, Deus, ele enche a sua boca com as palavras dele. E você é uma referência. Então, amada, sinta-se, sim, representante aí na sua casa, na sua família, né? Pede a Deus para te dar sabedoria, discernimento, pede para Ele te dar as palavras certas sempre, palavras direcionadas, né? Palavras direcionais, para que a pessoa ela receba diretamente do céu, através da sua boca, aquilo que Deus quer que Ele fale, né? E Fátima, minha amadinha, meu coração doeu, viu? Quando você contou essa história aí do seu filhote. Não sei se foi o Silas ou se foi o outro, mas eu imagino o seu coração, sim, amada. E eu vou compartilhar com vocês Mateus 6, a partir do versículo 5. Depois vocês podem ler melhor em casa. Recentemente eu preparei uma aula para as crianças lá na nossa igreja, e foi um material muito lúdico, né? Que eu fiz tudo à mão, eu fiz tipo um livro, e aí eu escrevi tudo à mão e botei figuras, colei lá e coloquei os versículos e coloquei um sistema de pop-up, né, de abertura de janelinhas para eles poderem. E criança sabe como é que é, né? A gente precisa ter um material bem convidativo para eles terem prazer, né, naquela história e não ficarem. Porque a nossa luta hoje em dia dentro das salas de aula, principalmente na igreja, infelizmente, é a gente disputar espaço com o celular, né? Porque mesmo que as crianças não estejam com o celular dentro da sala de aula, e pasmem vocês, os pais mandam as crianças para a sala do departamento infantil com o celular. Entrou na minha sala, eu mando desligar e mando guardar na bolsa. Põe no bolso, leva para o seu pai de volta, faz o que você quiser. Mas, assim, a cabeça deles ainda está funcionando com o celular, porque eles ficam pensando no jogo que eles não estão jogando, no tempo que eles estão perdendo, e é uma luta muito constante. Mas, enfim, e nesse material eu pude explicar para eles sobre Mateus 6:5, né, que começa dizendo assim, que os discípulos estavam conversando com Jesus, e ali ele falando algumas parábolas e falando sobre dar esmolas. Jesus falou assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam, sim, de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu perguntei para eles assim, o que é hipócrita? E aí alguns já responderam, né? Então, o resumo é, fingir que você é aquilo que você não é. Fingir ser algo que você não é, né? Querer se mostrar, né? Querer ser o bonzão. Eu falei assim, hipócrita é como as pessoas hoje em dia que postam alguma coisa no seu Instagram e aí quer o like. Quantos seguidores eu tenho? E fica se mostrando. Eu tenho mais seguidores que você, porque a gente vai entrar na linguagem deles, né? Ah, eu tenho mais pontos no jogo que você, eu ganhei e tal. E aí eles ficaram assim, animados com aquilo, porque eles entenderam o processo. Falei, mas os hipócritas, eles ficavam gritando no meio da praça, falando palavras difíceis para as pessoas poderem vê-los e eles se mostrarem. E aí Jesus fala assim, não se preocupa com eles não, eles já ganharam a recompensa deles. E qual que é a recompensa que os hipócritas ganham? Prazer pessoal, né? O orgulho, o autoestima elevado por causa deles mesmos. Isso não vem de Deus. Então, para eles, aquilo já é uma premiação. E quando eu fui dissertando sobre os versículos, né? E falei, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai. E a gente para Deus. Muitas pessoas começam fazendo orações de maneira distorcida, né? Mas a gente tem que começar a orar a Deus primeiro, porque Ele é o nosso Pai. Ele está lá no secreto, né? Que você fica no secreto. E Deus que te vê no secreto vai te recompensar. E aí vinha aquilo, né? Que aí vem o negócio do terço, né, Cíntia? E quando vocês orarem, não fique repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos, com aquelas conversas, né?
decoradas, as mesmas palavras. Ou quantas vezes, gente, a gente não vai orar a Deus por uma causa específica e todo dia fica naquela ladainha, igual uma torneira que pinga. Deus, olha o meu caso, Deus, olha o meu caso, Deus, olha essa situação. Deus já sabe, Ele já te conhece, Ele está vendo todas as coisas. Então você não precisa ficar todos os dias falando a mesma coisa, repetindo o mesmo processo, porque Deus já conhece. O que você pode dizer é, Senhor, eu sei que o Senhor conhece tudo o que está acontecendo comigo. Eu já trouxe para o Senhor, diante do tribunal, diante da vida, esse problema que eu estou passando. Eu creio que o Senhor está nesse processo, eu creio que o Senhor está nesse controle, né? E aí ele começa dizendo, né? E aqui, Cíntia, uma dica para você, minha amada, para quem, né, ainda não percebeu, aqui vem a dica da ordem da oração. Quando ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é que você começa sempre uma oração glorificando o nome de Deus, exaltando quem Deus é. Então você começa fazendo uma introdução ao Senhor, reconhecendo quem Ele é na sua vida, dizendo o que Ele significa para você. E aí quando ele diz assim, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, você desejar que o que você tem aqui realmente não é suficiente. E por você mesma, você não consegue resolver. Mas se ele trouxer a vontade dele, o reino dele, a ordem dele, os propósitos dele para cá, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, enfim, tudo vai funcionar melhor. Então você diz primeiro coisas sobre Deus, depois você reconhece que ele tem o controle de todas as coisas. E esse dê-nos o pão nosso de cada dia foi tão interessante, pessoal, que eu preparei uma página dupla. E quando eu coloquei o pão nosso de cada dia, de um lado tinha uma foto, um desenho de um pai com uma filha dentro do hipermercado, com muitas gôndolas e muitos produtos ali para comprar. Do lado esquerdo, eu colei stickers, né, figurinhas de várias coisas, roupa, instrumento musical, óculos, material escolar, foto de um jogador de futebol, televisão, videogame, coloquei coisas que eles gostam, fotográfica, celular. Eu disse assim, quando a gente fala que Deus nos dá o pão de cada dia, não é só coisas que você come, é tudo. Olha para sua casa e observa cada objeto que tem nela. Foi Deus que providenciou para você. O material que você usa todos os dias para trabalhar, para a sua escola, foi Deus que deu. O óculos que você usa, o celular que você está mexendo. E foi tão interessante porque as crianças foram ficando surpresas com tudo aquilo, né? Então você agradece por tudo aquilo que Deus te deu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu perguntei para elas, você tem coragem de dizer para Deus, Deus, faça comigo exatamente o que eu faço para o meu inimigo? Para o meu amigo que eu não quero perdoar, que eu não quero desculpar, que eu não quero conversar com ele? E as crianças disseram, não. Então, aqui está dizendo isso. Deus, me perdoa, faça comigo assim como eu faço com aqueles que me prejudicaram, aqueles que me tratam mal. Porque eu quero perdoá-los. E aí a gente aprende e pede para Deus nos ensinar sobre perdão. E pedir perdão. E nesse momento você pede perdão pelos seus pecados. Não nos deixe cair em tentação, pede para ele livrar você do mal. E declara que se você vive no reino de Deus, no poder de Deus e para a glória de Deus, a tentação, ela não resiste a você. O diabo, ele não resiste a uma oração sincera. E aí ele fala assim, desculpa isso, está acabando, gente, peraí. E não nos deixe cair em tentação, tá. Pois se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, ele não vai perdoar. Aqui, perdão, eu só pulei um pouquinho. Dê-nos o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dívidas. E aí é importante porque ele diz assim, o reino e o poder e a glória de Deus estão no controle dele mesmo.
porque Ele é dono de todas as coisas. Então, desculpa me prolongar muito, mas é isso aí. Mateus 6, gente, a partir do versículo 5, é uma história de vida para a gente. São 4 partes de processo. Primeiro, declarar quem Deus é. Depois, agradecer por tudo que você tem. Pedir perdão pelos seus pecados. E aí, por fim, você vai fazer as suas petições do dia, né? Vai apresentar para Deus seus projetos, seus propósitos, seus planos, e pedir para que Ele guie o seu coração. Amém. Glória a Deus. Pode finalizar com a oração. Amém. Pai amado, como é prazeroso, Senhor, assim, conhecer a Tua palavra, entender quais são os como o Senhor em Salmo 41 diz que quando nós clamamos a Ti, o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir, Senhor. Isso é tão especial, isso é tão particular, Senhor. É um privilégio saber que o Senhor olha para os Teus filhos e filhas, que o Senhor os ama e que o Senhor tem para cada um o ouvido pronto para ouvir. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes pelo nosso falar sem direcionamento, pela nossa insistência, muitas vezes em assuntos do qual o Senhor não tem processos para nós, o Senhor não tem caminhos para nós. Perdoa, Senhor, pela nossa teimosia, pela nossa ignorância, muitas vezes, em não saber como te buscar. A ignorância pelo fato de não ter conhecimento, de não buscar melhor o conhecimento. Hoje nos foi dado, Senhor, tantas referências, tantos direcionamentos de como nós devemos e precisamos chegar até o Senhor. Obrigada, Deus, pela tua misericórdia que é derramada sobre nós todos os dias. Obrigada pelo teu Filho maravilhoso e amado, que nos trouxe salvação eterna, que nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Obrigada, Senhor, pela alegria de te servir, por esse caminho que o Senhor tem para nós. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, por essa oportunidade que nós temos diariamente de estarmos falando e ouvindo sobre ti. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa aqui representada. Abençoa os seus lares, Senhor. Que as suas casas estejam cheias da tua presença, que as suas casas estejam cheias do livramento, da cura, da alegria do Senhor, do renovo, da provisão, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Tira, Senhor, todo o engano do nosso coração, que toda mentira lançada nos nossos ouvidos e corações, vinda, Senhor, de Satanás, para trazer confusão, em nome de Jesus, nós anulamos agora, nós rejeitamos toda obra maligna, todo processo estranho, todo olhar estranho, todo sussurro, todo pensamento que não venha de ti, nós rejeitamos em nome de Jesus e declaramos que não tem poder nem autoridade sobre a nossa casa. Declaramos que a nossa família te pertence, Senhor. Os nossos filhos e filhas, os nossos netos, netas, nossa família, Senhor, que está à nossa volta, que muitas vezes não te ouve. Nós pedimos, Santo Espírito, que o Senhor venha abrir os ouvidos e os olhos dessas pessoas, para que elas possam ouvir e enxergar a tua face, possam ter relacionamento contigo, Senhor, de maneira livre, alegre e de forma que eles tenham a certeza de que Cristo está chegando. Rapidamente Jesus está voltando e poderemos estar juntos, Senhor, na tua glória, para te louvar e te adorar mais de perto, Senhor. Ouvir a tua voz e te abraçar, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que possamos, né, perseverar em oração e em fé. Amém? Amém. Sua vida. Um bom final de semana para todos. Amém. Claudinha, que oração maravilhosa. Gratidão por toda a sua paciência em explicar também, né? Olha que coisa maravilhosa. É isso que a gente às vezes esquece. Você fez um trabalho com crianças, né? Às vezes nós adultos precisamos também começar do zero e é isso que importa, né?
Gratidão imensa. Um beijo no coração de cada um, que tenhamos um dia muito abençoado em nome de Jesus e que o final de semana seja maravilhoso também. Amém. Amém. Passa lá, irmã Cláudia, essa oração aí, o modelo, né, de oração com os... O que você fala do livro que eu fiz ou não? modelinho da oração que você fez aí, para usar o modelo da oração do Pai Nosso, né, mas buscando o que você... O estudozinho das crianças. A na estrutura, igreja, né, vai ser ótimo. Eu vou pegar depois o livro na igreja e mando foto para vocês. Mas, pessoal, lembra, é bem lúdico, tá? É simples, assim, não sei fazer... Tô treinando para fazer isso. Mas, em nome de Jesus, vocês vão gostar e vamos ver o que Deus tem aí para nossa vida, né? Um dia maravilhoso de oração para todos nós. Amém. Bênçãos para vocês. Deus abençoe. Bom dia. Ótimo dia, Deus abençoe. Beijo.